Vamos começar com uma pergunta bem direta. O que de fato dá valor a este pedaço de papel? Pode parecer estranho, mas a resposta não é o algodão nem a tinta. O valor do dinheiro não está no objeto em si, está numa ideia. Uma espécie de ficção coletiva, uma história que todo mundo combinou de acreditar. Vamos entrar no modo debug. Hoje a gente vai debugar a origem do dinheiro. Mas por que isso importa na vida real? Bom, essa ideia abstrata, ela define o salário que cai na conta, o limite do cartão de crédito e explica por que, de repente, as coisas ficam mais caras com a inflação. No fim das contas, a gente está tentando decifrar um mistério por trás do valor de um simples pedaço de papel. A base de tudo isso é uma palavra só: confiança. É simples. A gente aceita que o dinheiro tem valor porque a gente acredita que a próxima pessoa também vai aceitar. É um grande ciclo, quase um ato de fé coletivo. Só que tem um problema. Essa confiança toda, ela é bem frágil. E a história já mostrou pra gente várias vezes que quando essa confiança quebra, o sistema inteiro pode vir abaixo. Pra gente entender como chegou até aqui, vamos ter que voltar no tempo. Bem antes do dinheiro existir, na época da troca direta, o famoso escambo. O sistema era, para ser sincero, bem ineficiente. E o motivo tem um nome complicado, mas a ideia é simples. O problema da dupla coincidência de vontades. Funciona assim, ó. Imagina que é preciso pagar o aluguel, mas com o próprio trabalho. Se alguém é designer, a dona do imóvel teria que estar precisando de um logo, justo naquele mês. Se é padeiro, ela teria que querer pão. É impraticável, né? A troca direta só funciona se, por um acaso do destino, duas pessoas tiverem exatamente o que a outra quer na mesma hora. E é aqui que a coisa muda. Porque olha só, o primeiro dinheiro não foi uma grande invenção tecnológica. Não foi uma descoberta. Foi, na verdade, um acordo. Um pacto social para resolver esse problemão da troca. Então, qual foi a primeira solução? Encontrar alguma coisa, um objeto, que todo mundo quisesse. E depois de muita tentativa e erro, a humanidade chegou numa resposta: os metais preciosos. Isso aqui é uma das primeiras moedas da história. Foi feita na Lídia, onde hoje é a Turquia, mais de 2.600 anos atrás. E por que isso deu certo? Basicamente por 3 motivos. Não estragava, dava para dividir em pedaços menores e, o mais importante de tudo, era naturalmente rara. Não dava para sair criando mais do nada. A analogia é boa. O ouro funcionava como um vale-presente universal. Era difícil de falsificar, fácil de dividir e, de novo, escasso por natureza. Essa escassez era fundamental porque ela criava uma regra no jogo. Ninguém podia simplesmente fabricar mais dinheiro do nada. E aqui vem o pulo do gato. O valor nunca foi do metal, sabe? Era da escassez do metal. A confiança, que antes era de pessoa para pessoa, agora foi transferida para um objeto físico, algo que se podia tocar. Ok, o metal resolvia um problema, mas criava outro. Imagina só andar por aí com quilos de ouro e prata no bolso. Além de ser um peso, era um perigo danado. E foi essa dificuldade que abriu caminho para a próxima grande evolução, a promessa escrita no papel. No comecinho, o papel moeda era literalmente um recibo, um certificado como este aqui, que só servia para provar que a pessoa tinha ouro guardado num cofre. Com o tempo, as pessoas perceberam que era muito mais fácil trocar os recibos do que buscar o ouro toda hora. E foi aí que nasceram as primeiras notas de banco. Esse sistema foi evoluindo até virar o que a gente conhece como padrão ouro. A regra era claríssima. Qualquer nota de papel emitida tinha que poder ser trocada pela sua quantidade equivalente em ouro, a qualquer momento. O papel, na verdade, era só um símbolo, um representante da riqueza de verdade que estava guardada no cofre. Então, percebe a mudança. O dinheiro deixou de ser objeto de valor em si para se tornar uma promessa de valor. E a confiança mudou de lugar de novo. Ela saiu do objeto, o ouro, e foi parar na instituição que guardava esse ouro, ou seja, nos bancos e nos governos. O problema é que promessas podem ser quebradas, principalmente em tempos de crise, de guerra. E a maior promessa financeira da história, bom, ela estava com os dias contados. Durante décadas, o padrão ouro funcionou, mantendo uma certa estabilidade. Aí, em 1944, veio o Acordo de Bretton Woods, que basicamente colocou o dólar no centro de tudo. A garantia era que o dólar seria sempre conversível em ouro. Só que em 1971, tudo mudou. O presidente americano Richard Nixon, precisando de dinheiro para cobrir gastos e com medo de ficar sem ouro, rasgou o acordo. Ele quebrou a promessa, de forma unilateral, e desvinculou o dólar do ouro, para sempre. E foi nesse exato momento que o mundo inteiro entrou na era da moeda fiduciária. Esse nome, fiduciária, vem do latim fiducia, que significa, adivinha, confiança, fé.
A partir dali, o dinheiro não estava mais lastreado em nada físico. O valor dele passou a vir unicamente da fé, da confiança que a gente deposita no governo que emite aquele papel. Então a gente chega no ponto central. Hoje, o valor do dinheiro não está no ouro, não está no papel. Ele está literalmente dentro das nossas cabeças. É um conceito psicológico, uma ficção que todo mundo resolveu compartilhar. Isso, claro, levanta uma pergunta que é quase inevitável. Se tudo é baseado na fé, o que acontece quando essa fé é abalada? Quando a confiança no sistema começa a ruir? A gente viu uma resposta bem clara para isso em 2008. Uma crise de confiança que começou lá no mercado imobiliário americano se espalhou como um vírus. Levou à falência de bancos gigantes como o Lehman Brothers e, por muito pouco, não derrubou o sistema financeiro global inteiro. Foi um choque. As instituições em que a gente depositava toda essa fé falharam. E falharam feio. E foi justamente essa quebra de confiança, essa desconfiança geral, que plantou a semente para uma pergunta totalmente radical. Uma pergunta que até então quase ninguém ousava fazer. E se a confiança não precisar de um intermediário? E se a gente não precisasse de um banco ou de um governo para garantir o dinheiro tem valor? Fica a reflexão. Afinal, o dinheiro é a maior invenção da humanidade ou a nossa maior ilusão coletiva? A discussão é boa. Deixe sua opinião aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa.